Agora no Bandcast, Marca a Página. Você pode viajar e conhecer países sem gastar nada. Se adora um romance, você também poderá se apaixonar. Mas, se você precisa de conhecimento, é aqui que você vai encontrar. Marca a Página. O Marca a Página é tudo isso. Vamos falar de livros e trazer entrevistas exclusivas de escritores. Marca a Página. Pega um cafezinho e vamos viver essa história. Oi, como você está? Tudo bem? Nós estamos aqui de volta nesta semana com o Marca a Página. E nos últimos tempos nós vivemos tantas desilusões e brigas na família, gente tirando gente do WhatsApp, pessoas terminando amizades, algumas até muito antigas, outras pessoas dizendo que não conheciam aquelas pessoas que estavam frente a frente delas. E duas palavras entraram no nosso vocabulário: populismo e negacionismo. Se bem que populismo a gente já conhecia, mas o negacionismo ficou muito em alta nos últimos anos. E o escritor Urian Fancelli, ele se debruçou para poder estudar esses dois fenômenos e ele vai destrinchar o que significa populismo e negacionismo e quais foram os impactos dessas duas palavras ou dessas duas situações no Brasil. Urian Fancelli, muito bem-vindo ao Marca a Página. Oi, Rose, obrigado. É um prazer estar aqui com você. Pois é. Bom, vamos começar, assim, como eu digo, brinco sempre, do início, né? Quando você estudou o conceito de populismo, qual é o populismo e qual é o conceito que você traz no teu livro? E mais, eu queria que você citasse até alguns populistas que foram eleitos no Brasil e fora do Brasil. Bom, existem algumas definições diferentes do que é populismo, mas talvez a mais atual seja uma ideologia flexível, ou seja, um tipo de discurso que visa ganhar o apoio da população para tentar permanecer no poder. Teve um estudo que foi feito em 46 governos de 33 países e esse estudo mostrou que aqueles políticos considerados populistas, eles tendem a ficar no poder 2 vezes mais tempo e, para isso, eles têm 4 vezes mais propensão em mudar as regras do jogo, ou seja, mudar as leis, mudar as instituições, mudar a própria Constituição. Então, populismo é isso, é você querer sentar numa cadeira do poder e não sair mais. Pois é, e aí quando eu peguei o título do seu livro, eu pensei muito no Lula e no Bolsonaro. E eu acho ambos populistas, mas aí você acrescentou o negacionismo. Qual que foi o objetivo de você colocar esse título no seu livro para falar sobre esse cenário político brasileiro? Exato, Rose. Os dois são considerados populistas, até porque você vê ali uma característica muito específica dos populistas, que é eles acreditarem, ou pelo menos se projetarem para a população como os únicos com a legitimidade para governar, para ocupar o poder e trazer, de certa maneira, esse poder de volta para a população. Como eles têm essa característica de eu sou o único que posso devolver o poder de volta para o povo, eles aí adotam algumas características que a gente até pode falar disso mais tarde, mas enfim, o negacionismo ele é algo que já existe há muitas décadas na sociedade, obviamente não da maneira como a gente vê hoje, mas o que me fez relacionar foi, eu estava trabalhando na delegação da União Europeia em Brasília em 2019, que é como se fosse a embaixada da União Europeia no Brasil, e uma das minhas funções principais por lá era acompanhar o que acontecia no Brasil, fazer relatórios e mandar para a Europa. E eu percebi, lembra daquela época dos incêndios na Amazônia, que o Bolsonaro começou a negar os incêndios, que até o Ricardo Galvão, que era o presidente do INPE, divulgou alguns estudos dizendo que as 10 cidades onde mais houve desmatamento foram também as 10 que houve mais queimadas. Aí Bolsonaro mandou ele embora. Logo em seguida veio a pandemia. E aí foi que eu percebi o estrago que isso fazia quando o negacionismo caía na mão de políticos populistas, quando ele se tornava uma ferramenta. Porque se no nível individual o negacionismo ele faz com que uma pessoa, por exemplo, decida não tomar vacina, quando esse tipo de
ideologia nefasta cai na mão de uma pessoa que tem um poder, de um presidente, aí o estrago é grande. É aí que a gente vê o populismo no meio ambiente, o negacionismo no ambiente, ele tem o potencial de destruir o planeta, o negacionismo na democracia, na política, ele tem o poder de destruir a democracia, já que ele contesta os resultados das eleições, e o negacionismo na saúde mata vidas. É isso tudo que a gente está vendo. Aí, quando eu fico pensando em tudo isso, o que me faz perguntar, Urian, é por que o eleitor, ou o brasileiro mesmo, americano, qualquer país que você tenha um líder populista, é como se fosse uma seita. Ele acredita cegamente naquilo que está sendo pregado, mesmo que aquilo seja mentira. Como que a população ela chega a isso? Onde que houve a destruição das verdades? E na verdade, aí, muita gente falava sobre o populismo antes, só que o próprio negacionismo, ele ajuda a explicar por que o populismo convence tantas pessoas. Por que as pessoas deixam de acreditar nos fatos, no óbvio? E aí a gente está vivendo hoje nesse momento da pós-verdade. Eu não gosto muito dessa palavra de pós-verdade, porque primeiro que existe a palavra verdade ali, e de verdade não tem nada. E segundo, porque distancia muito do conceito de negacionismo. Essa definição de negacionismo é você selecionar certos fatos, filtrar certos fatos, ao mesmo tempo que você refuta outros fatos igualmente relevantes, importantes, para defender sua própria ideologia ou visão de mundo. Então, para responder sua pergunta, era importante eu te dar essa definição, porque as pessoas, a mentalidade delas, o modo delas de pensar é resultado de vários fatores. As experiências delas de vida, a maneira como elas foram criadas, o estudo, as pessoas com quem elas se relacionam, mas ao mesmo tempo também, todos nós somos munidos de alguns vieses cognitivos, ou seja, são algumas lentes que impedem com que a gente enxergue o mundo como ele é, de maneira clara. Um desses vieses é o viés confirmatório, que é a tendência humana de querer sempre confirmar aquilo que a gente já pensa. Outro deles existe até uma teoria, que é a teoria da dissonância cognitiva, que fala que o ser humano ele tem como se fosse um escudo permanente que ele tenta sempre proteger seu ego. Ninguém gosta de estar errado, todo mundo gosta de se achar inteligente. Então, quando você vê aí um populista vindo com uma solução simples para um problema complexo, é muito mais fácil para a população entender e achar que a solução é essa, porque ninguém quer ser considerado burro. Então, eles, de certa modo, não conscientemente, até porque muitos deles eles não são tão inteligentes assim, mas eles aprenderam a usar esse tipo de viés cognitivo em seu próprio favor. Você acha que aquela imagem da Carla Zambelli correndo atrás de um homem negro ali nos Jardins em São Paulo, no sábado, um dia antes da eleição, fez com que esse eleitor mais moderado, que não queria nem o Bolsonaro, que não queria nem o Lula, tenha votado, por exemplo, no Lula? Eu sei que é um achismo, tá? Mas só para a gente poder fazer esse exercício aqui, possa ter decidido, lá não, nós não queremos esse extremismo no Brasil. Você acha que aquilo deu um efeito em cima do eleitor e causou medo, ou você acha que não? Eu poderia especular, mas a gente não precisa. Eu não estou afirmando que é 100% por causa disso, mas um desses efeitos psicológicos que ocorrem e que até eu falo no 4º capítulo do meu livro, que são como a gente pode combater o populismo e o negacionismo. Uma das maneiras é através do efeito repetição. Existem estudos que mostram que quando a gente bate muitas vezes na mesma tecla, eventualmente as pessoas começam a mudar de ideia e acordar. Tanto é que esse efeito repetição era a ferramenta usada pelo Joseph Goebbels, que era ministro de propaganda do Hitler, para poder convencer a população do perigo que os judeus representavam. Então,
como a gente foi aí por quase 4 anos metralhados com informações constantes a respeito enfim, de tudo de negativo que a eu acho que ideologia foi bolsonarista por exemplo, nós pode... tivemos a questão da vacina, que vacina matava, nós tivemos a história dele cooptou os evangélicos, ele não sendo evangélico, ele conseguiu cooptar os evangélicos, dizendo que iam fechar igrejas, que começaria uma perseguição religiosa, se posicionou de um jeito assim, se você não pensa como eu, você é meu inimigo. Foi um instrumento ali de comunicação de guerra mesmo, né? Em que você colocava o outro como inimigo e você tinha que destruí-lo, não era nem assim, eu não posso nem debater, eu tenho que destruir. Isso foi causando essa fissura. Só que, no entanto, Orian, eu me lembro que no governo Lula, o Lula também, ele começou dizendo assim, nós e eles, que ali pode não ter sido com as mesmas intensidade do bolsonarismo, ou com a mesma fúria do bolsonarismo, mas ali já começou a plantar essa semente da divisão. Não sei se você concorda, se você discorda, se você quer comentar. Eu concordo 100%. Inclusive, esse efeito repetição que eu estava falando agora, que levou as pessoas a, enfim, comprarem o pacote bolsonarista que vem, né, nesse combo aí anti-vacina, antidemocracia, muitas vezes até pró-armamento, esse efeito explica o efeito contrário. Então, a gente, se olhar para as pesquisas, a popularidade dele foi caindo ao longo do tempo. E eu acredito que a Carla Zambelli na rua, por exemplo, foi um estopim para muita gente. Foi, de alguma maneira, um efeito repetição também que fez com que muita gente acordasse. Isso aí que você me perguntou do Lula, eu concordo 100%. Não falei do Lula até agora, mas se eu até mostrar a capa do meu livro, o Lula está aqui. Tudo que eu falo do Bolsonaro, eu falo do Lula. Falo de outras personalidades ao redor do mundo, mas o Lula, ele foi assim, talvez, eu digo que o populismo no Brasil talvez tenha começado com Getúlio Vargas lá atrás, mas a forma moderna de você, por exemplo, querer adotar elementos que são tidos como culturalmente inferiores pela população, como, por exemplo, o Lula sempre ficar falando, o pobre vai andar de avião, vai todo mundo comer picanha, e aparece lá no meio do povo. Isso aí voltou com o Lula, e o Bolsonaro copiou muitas dessas táticas. A história do leite condensado, né? Leite condensado, quando ele aparecia com aquela camiseta falsificada do Palmeiras, quando a primeira foto com os ministros de uma reunião em 2019, todo mundo de terno, ele de chinelo e bermuda. Então, o próprio linguajar vulgar que eles usam, que tem até uma expressão em alemão para isso que chama Stammtisch, que é linguagem de boteco, é algo que eles adotam. O Bolsonaro usa uma palavra porra entre uma frase e outra. Isso é para, né, criar um vínculo. Criar identificação com aquele eleitor dele, dizendo, olha, eu sou tão igual a você, eu só sou presidente, mas assim, no boteco, na minha casa, na minha vida, é igualzinho você, né? Agora, pode falar. Não, é só porque, assim, tem um exemplo muito chocante, tanto de um quanto do outro, que isso aí que eles fazem é simplesmente para você estabelecer um vínculo, porque eles comprovadamente gostam de levar uma vida luxuosa. E aí eu tenho um exemplo tanto do Lula quanto do Bolsonaro. O Bolsonaro, a gente via tanto a conta do cartão corporativo, né, de milhões de reais, quanto o jet ski, tudo aquilo que ele gastava nas férias. E o Lula, eu não sei se você vai se lembrar, mas bem no começo ele abriu um edital para compra para abastecer as dispensas do Palácio do Planalto. E aí eu tenho aqui alguns dados que eu posso dar também do que incluía esse edital. Até ele foi cancelado porque virou uma polêmica na imprensa. Então ele pediu lá
2.000 latinhas de cerveja, 610 garrafas de vinho, 600 quilos de bombom, 1.900 vidros de molho de pimenta vermelha envelhecido em barris de carvalho, 7.000 pacotes de biscoito recheado e por aí vai. Assim, fora toda a louça. Então, não condiz com o que eles pregam. Pois é, os dois são muito parecidos, né? Agora, você acha que diante desse resultado das urnas, o Lula, sendo populista e muito parecido com o Bolsonaro, você acha que ele consegue fazer um retorno do Brasil àqueles anos 2000, quando você, por exemplo, o Fernando Henrique, quando o Lula ganhou, ele, no livro dele, ele disse que ele ficou feliz de passar a faixa para o Lula, porque a democracia ela estava ali forte, né, fortalecida. Agora a gente vive um momento que nós não sabemos, eu acho que é quase certo, que o Bolsonaro não vai passar a faixa para o Lula. E o país está extremamente dividido, com esses bolsonaristas nos quartéis, pregando uma intervenção militar, um golpe de Estado, e o Lula enfrentando isso. Você acha que o Lula tem capacidade, depois de ter sido preso por corrupção, acusado por corrupção, mesmo sendo inocentado por um processo técnico, não de julgamento de mérito, você acha que o Lula vai conseguir pacificar o país, pelo menos para que a gente possa continuar? Por exemplo, essa semana o Alckmin disse que uma das primeiras atividades deles vai ser tentar fazer uma ampla campanha de vacinação, porque nós temos doenças que já estavam dizimadas, que estão voltando, fora que as mães não vacinaram os filhos. Então, a saúde vai focar nessa história da vacina, que o Brasil ele foi um país que sempre foi colocado como exemplo para o mundo na vacinação. Você acha que o Brasil vai voltar a ter esses patamares que ele era reconhecido, meio ambiente, saúde, ou você acha que o Lula vai ter muita dificuldade, até porque não tem dinheiro, inclusive? Eu acho que deve, se não voltar, eles vão tentar fazer com que o Brasil volte. Isso aí já é algo muito importante, né? O governo está disposto a fazer isso, já é positivo. O Lula, apesar de tudo, de todas as críticas que eu faço, ele nunca teve problema em passar a faixa. Ok que ele passou para Dilma, mas até mesmo depois, quando o impeachment foi aprovado, nunca foi tentado nenhum tipo de golpe. Então, eu acho que nesse aspecto de ameaçar o bom senso no sentido de vacinação, por exemplo, de meio ambiente, que é algo que deveria ser senso comum em grande parte da população, é importante a gente lembrar que o Brasil tem... As pessoas, elas acham que o Brasil está dividido 50-50, mas não está 50-50, porque a gente tem 156 milhões de eleitores, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos, o Lula 60. Então, tem esses aí que não foram votar, né? Ou seja, é quase um terço da população que não foi votar e que a gente não sabe exatamente como eles pensam. Título de eleitor. Então, não está 50-50 dividido. Acho que a gente vai voltar, sim, a pelo menos defender o bom senso como país lá fora, principalmente o Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, que ia trazer para o nosso PIB 115 bilhões de dólares nos próximos 15 anos. Isso tudo eu acho que a gente pode recuperar, mas que vai existir radicalismo, independente de vir do próprio Lula ou do próprio Bolsonaro, isso vai ter. Isso a gente já vê, por exemplo, com a declaração do PSOL de que talvez não integre a base do governo. Você vê um PSOL ali não disposto a fazer parte de votar junto com o PT, porque está com medo que o PT seja talvez brando demais ou de centro demais. Isso mostra o radicalismo que vai haver dos dois lados. Tá certo. Agora, o leitor que pegar o seu livro, além de tudo isso que nós conversamos, o que mais que ele vai encontrar no seu livro e por que é importante ler a tua obra? É importante porque, primeiro, era um tema que até então ninguém tinha falado sobre. Muita gente escreveu sobre populismo, muita gente escreveu sobre pós-verdade. Mas até então, ninguém nunca tinha relacionado os dois temas diretamente.
E eu não falo só de Brasil. Então, se eu falo das causas do populismo, eu sempre pego um exemplo brasileiro, um exemplo europeu, um exemplo norte-americano, para legitimar, para mostrar que não é um livro que eu estou escrevendo para atacar Lula ou Bolsonaro, porque eu sou um fanático da terceira via, por exemplo. É para mostrar que existe uma cartilha que foi feita, escrita em conjunto por vários populistas ao redor do mundo, e que ela tem crescido e vários deles têm adotado essas estratégias para poder ficar no poder. Além disso, eu apresento os dois conceitos de maneira separada, que são os dois primeiros capítulos. Primeiro capítulo, tudo sobre populismo. Segundo, tudo sobre negacionismo. O terceiro, o que acontece quando eles se unem, e aí eu destrincho essas três frentes, meio ambiente, saúde e na democracia. E o quarto, talvez que seja o mais importante, porque a pessoa, quando chegar no terceiro capítulo, vai ficar deprimida. Mas no quarto eu trago... conversar com você. Mas no quarto eu trago soluções, são com base em estudos. E tudo de maneira muito fácil, muito simples de entender, que qualquer pessoa consegue. Você acha que o teu livro ficou entre os mais vendidos dentro da área de política por algumas semanas, né? Você acha que isso foi motivado pelo interesse do brasileiro em entender esse contexto político? Você atribui a quê a esse sucesso? At the right time. Então, o tema certo, no momento certo. E eu também tive ali uma estratégia que é sempre um desafio para quem lança livro, que é divulgar. O importante, não adianta, você pode escrever o melhor livro do mundo, mas se você não souber divulgar, aí você vai ter um problema. Então, eu mandei para várias pessoas, vários jornalistas, várias personalidades. Para minha surpresa, algumas que eu nem conhecia, que eu nunca tinha visto na minha vida, divulgaram. Uma delas foi o Leandro Carnal, que fez um vídeo para o canal de YouTube dele dizendo 8 livros para mudar a sua visão de mundo. E tava meu livro lá, e alguém me mandou o link daquilo. Então, então isso me abriu muitas portas, e é óbvio que quase ninguém ganha dinheiro com livro no Brasil. Eu não ganho dinheiro com livro, mas para mim o mais importante é que a mensagem chegue no maior número possível de pessoas para a gente conseguir mudar o país e abrir os olhos da população. Legal. Eu quero agradecer esse bate-papo aqui no Marca Página. Muito obrigada por você ter separado um tempinho, né, do seu tempo para a gente poder conversar sobre esse tema que, para mim, eu acho que ele é crucial, porque ainda iremos digerir essa comida azeda que comemos nos últimos tempos por bons anos ainda, né, Urian? É verdade. As sequelas do populismo, do negacionismo vão ficar, e cabe a cada um de nós, de maneira individual, a gente tem aí uma obrigação moral de tentar abrir os olhos das pessoas que nos cercam. Bom, muito obrigada, viu, gente? E eu quero, inclusive, falar para você pode até ser uma dica de presente de Natal, esse livro Populismo e Negacionismo, do escritor Urian Fancelli. E na semana que vem, eu volto com você com mais um escritor e mais um livro, com muita coisa boa para você. Beijo para você, tchau, viu?